Bom dia, meu povo. Fala bom dia. Fala lá no chat bom dia pro tio Vitor. Quem não falar bom dia, eu vou tirar um ponto na média, viu? Ó, gostei de ver. Gente, brincadeiras à parte, sei que estamos passando por um momento difícil, né? Não está sendo fácil para ninguém por conta dessa pandemia, mas o colégio arrumou esse canal de comunicação para nós, para que as aulas aconteçam de uma maneira, digamos assim, mais próxima, né? Entre professor e alunos. O microfone de todo mundo está desativado e a câmera também, para o vídeo não ficar muito carregado e não ficar travando, tá certo? Então a participação de vocês vai ser sempre por meio do chat. Nossa aula tem duração de 30 minutos, mas eu vou reservar os últimos 5 minutos só para tirar dúvidas. Então, qualquer questionamento, qualquer dúvida, até mesmo participação que vocês quiserem fazer, façam por escrito, por meio do chat, tá certo? E no final eu vou responder todos vocês. Tranquilo? Gostaria agora que todo mundo desse um joinha para mim, está me escutando direitinho, está conseguindo compreender meu áudio. Dá um joinha aí. Tem gente que não deu joinha, estou esperando um joinha. Sim, sim, ok. Não, eu não falei para mandar sim, falei para mandar joinha. Isso, joinha. Ó, joinha. Nicole escreveu joinha, beleza. Todo mundo tomou banho, né? Passou perfume para vir para a aula. Então, beleza. Gente, brincadeiras à parte, nós vamos falar sobre um assunto, dando continuidade ao nosso estudo do período da história colonial do Brasil, que são as rebeliões nativistas. Eu disponibilizei uma videoaula sobre esse tema já para vocês, o colégio já colocou lá no YouTube, mas eu vou retomar esse assunto, até porque lá não tinha como vocês tirarem dúvida, tá certo? Vou colocar aqui os slides para vocês. Beleza. Bom, vamos começar então. Hoje vamos falar sobre as chamadas revoltas nativistas, que foram as primeiras rebeliões que aconteceram na história do Brasil, claro, ainda no período colonial. Esse conceito que eu coloquei aqui, ó, essa definição, é muito importante todo mundo compreender. As rebeliões nativistas foram movimentos que contestaram algumas medidas metropolitanas, ou seja, algumas medidas impostas pela coroa portuguesa, pela metrópole, sem, no entanto, objetivar a independência da colônia. Serão, portanto, gente, revoltas que vão fazer algumas reivindicações específicas, mas em nenhum momento vão falar em separar de Portugal. Em nenhum momento vão pregar a emancipação política, a independência. Beleza? Foram 4 as principais rebeliões ativistas. E a gente vai falar sobre cada uma delas agora. Beleza? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí, não? Estou escutando um barulho. É você, né, Célio? O Célio estava atrapalhando nossa aula aí. Vou mandar ele para a coordenação. Então, beleza. Vamos lá, então. A primeira rebelião nativista que estourou na história do Brasil, ela vai acontecer ali no finalzinho do século XVII, especificamente no ano de 1684. Ela foi chamada de Revolta de Beckman e vai acontecer na então capitania do Maranhão. Vai ser um embate entre proprietários de terras, senhores de terras e a Companhia de Jesus. Estou me referindo, claro, aos padres jesuítas. Havia um problema no Maranhão relacionado à falta de mão de obra. Motivo: a maior parte do tráfico negreiro, que levava escravos africanos no Brasil, era direcionada para Salvador, Bahia, e Recife, Pernambuco. Pouquíssimos navios negreiros chegavam na capitania do Maranhão. Resultado, começou a faltar escravo, começou a faltar mão de obra. E aí os senhores de terra arrumaram como solução para isso começar a escravizar os indígenas.
E é justamente aqui que eles vão comprar uma briga com a Companhia de Jesus, com os padres jesuítas. Galera, lembrando, os jesuítas eram contra a escravização indígena. Eles consideravam que os índios tinham alma, que eles poderiam ser salvos, então, ao invés de serem escravizados, eles deveriam ser catequizados, evangelizados. A Companhia de Jesus, então, vai se opor a essa escravização indígena por parte dos senhores de terras maranhenses. A coroa portuguesa, então, vai intervir para tentar resolver, solucionar essa questão. A coroa vai criar uma Companhia de Comércio do Maranhão. Está aqui o nome dela aqui embaixo. Ó. A Companhia Geral de Comércio do Maranhão. E ela vai ter alguns papéis. Primeiro deles, fornecer 500 escravos africanos por ano para a capitania do Maranhão. Seria o suficiente para acabar com esse problema de falta de mão de obra naquela capitania. Outra coisa, essa mesma companhia de comércio, ela iria monopolizar todo o comércio da capitania do Maranhão. Tanto na compra dos produtos que o Maranhão produzia, principalmente o algodão, como na venda de mercadorias importadas da Europa naquela capitania. Mas aí vão surgir vários problemas. O primeiro deles, essa promessa dessa companhia de comércio fornecer 500 escravos africanos por ano não vai ser cumprida. A companhia não vai fornecer esses 500 escravos africanos por ano para o Maranhão. Segundo problema, na hora que essa Companhia Geral de Comércio ia comprar os produtos maranhenses, sobretudo o algodão, ela pagava preços baixíssimos, irrisórios. E na hora de vender as mercadorias importadas da Europa, cobrava preços abusivos, preços altíssimos. Isso, é claro, gerou uma revolta. E essa revolta vai ser comandada por um fazendeiro maranhense chamado Manuel de Beckman. Seu irmão, Tomás Beckman, também participou, também foi um dos líderes. Daí o nome Revolta de Beckman. Eles vão invadir os armazéns dessa Companhia Geral de Comércio do Maranhão, lá em São Luís, vão colocar fogo em mercadorias como forma de protesto. A coroa portuguesa não vai deixar isso barato. Vai enviar tropas, vai reprimir duramente esse movimento e, inclusive, o seu principal líder, Manuel Beckman, foi condenado à morte, foi enforcado. Depois que a revolta foi massacrada, o que a coroa portuguesa fez? Autorizou a escravização indígena no Maranhão, já que era a única maneira de resolver esse problema de falta de mão de obra. Pergunta então, em algum momento, esse movimento pregou a independência? Pregou a emancipação política, a separação em relação a Portugal? Não. Eles queriam resolver os seus problemas econômicos. Por isso foi uma rebelião chamada de nativista. Beleza? Dá um joinha aqui para mim, por favor, se todo mundo está conseguindo entender o que eu estou falando. Só um joinha, só manda um joinha aí. Estou esperando o joinha, meu povo. Tá todo mundo conseguindo entender? Se não tiver conseguindo entender, se o áudio estiver falhando, ou se não estiver compreendendo a explicação, manda um joinha para baixo. Todo mundo mandou um joinha para cima, então a gente vai dar prosseguimento. Ó, o pessoal do Rio de Janeiro aí, Isabela Neves, mandou ok. Eu não pedi para mandar ok. Falei que eu mandar joinha. Ó, a Vitoriana mandou belezinha. Não é belezinha, é joinha. O povo não obedece meus comandos, gente. Eu vou anotar o nome de vocês, viu? Mas vamos lá. Continuando. A segunda rebelião nativista que vai estourar no Brasil vai ser a Guerra dos Emboabas. Essa aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente já estudou isso dentro do assunto Brasil Aurífero. Vocês devem se lembrar. Mas, professor, então por que repetiu aqui? Porque a Guerra dos Emboabas ela é classificada também como movimento nativista. Como vocês bem sabem, esse movimento ele vai estourar na capitania de Minas Gerais, ali no comecinho do século XVIII, entre os anos de 1707 e 1709. E ele vai opor dois grupos. De um lado, os bandeirantes paulistas, que foram os responsáveis por encontrar ouro ali em Minas Gerais. Do outro lado,
portugueses e também forasteiros de outras capitanias. Eles serão chamados de emboabas. Essa palavra aqui de origem tupi significa estrangeiro, aquele que vem de fora. Obviamente, quando se descobriu ouro em Minas Gerais, muitos portugueses vieram para cá interessados em enriquecer com esse minério e também com pedras preciosas, e também pessoas de outras capitanias. Só que os bandeirantes paulistas alegavam que somente eles tinham direito de explorar esse ouro, até porque foram eles que encontraram. Obviamente, então, vai rolar um choque, um conflito. De um lado, os emboabas, portugueses e forasteiros de outras capitanias. Do outro lado, bandeirantes paulistas. E o que estava em jogo? O controle sobre as jazidas auríferas de Minas Gerais. A coroa portuguesa vai intervir a favor dos emboabas, não só por eles serem portugueses, mas também pelo fato de que, quanto mais pessoas envolvidas na mineração, melhor. E aí, com o apoio da coroa portuguesa, os emboabas saem vitoriosos. É até fácil você lembrar. Quem ganha a guerra dos emboabas são os emboabas. São os portugueses e forasteiros. Os bandeirantes paulistas derrotados, eles vão desistir da exploração do ouro? Óbvio que não. Eles vão fazer novas expedições para procurar esse minério em regiões ainda mais interioranas. E vão encontrar aqui em Goiás e em Mato Grosso. Inclusive, considero essa a principal consequência da Guerra dos Emboabas, viu? Importante isso. Depois dos bandeirantes paulistas serem derrotados, perderem esse conflito, eles passarão a procurar ouro em regiões ainda mais interior do território. E vão achar, repito, em Goiás e Mato Grosso. Novamente digo, em algum momento se pregou a independência da colônia? Não. Em nenhum momento se falou em separação em relação a Portugal. Era só um conflito disputando o controle das jazidas de ouro em Minas Gerais. Beleza? Dá um joinha de novo, tio Vitor. Quem conseguiu entender? Ó, Vitoriano escreveu joinha para cima. Ó, que bacana. Beleza, todo mundo conseguiu entender. Todo mundo pagou a internet, né? A internet tá boa aí. Pagaram a internet. Porque sem ela fica difícil, né? Esse nosso trabalho. Beleza. Então, podemos dar prosseguimento. O terceiro movimento nativista também vai ser uma guerra. E vai acontecer na capitania de Pernambuco. Comecinho também do século XVIII. Está aqui a data. Ó, entre 1710 e 1711. A chamada Guerra dos Mascates. Para você entendê-la, precisamos voltar num contexto histórico que nós estudamos. Na segunda metade do século XVII, dos anos 1600, os holandeses foram expulsos do território brasileiro, expulsos do Nordeste. E nós vimos, inclusive isso é importante para a prova, hein, que após a expulsão dos holandeses, eles não vão desistir de mexer com a cana-de-açúcar. Eles vão para a América Central, vão ocupar ilhas, as chamadas Antilhas holandesas, e passarão a produzir seu próprio açúcar lá. Os holandeses viram os nossos concorrentes no importante negócio açucareiro. Resultado óbvio, a produção canavieira do Brasil entra em declínio, entra em decadência. E aí, os senhores de engenho passam a enfrentar dificuldades financeiras. Lá na capitania de Pernambuco, esses senhores de engenho, na sua maioria, residiam, moravam na cidade de Olinda. Aí alguém pode perguntar, uai, professor, eu achei que o senhor de engenho morava no engenho, morava na fazenda. Você está falando que ele morava na cidade? Não entendi. O senhor de engenho, geralmente, ele tinha pelo menos duas residências. Ele tinha sua casa lá na fazenda, inclusive chamada Casa Grande, e ele também tinha uma casa na cidade mais importante da capitania. E Olinda era a capital de Pernambuco naquela época. Por que o senhor de engenho tinha então a casa na cidade? Não era só para ele passear, não. É porque geralmente esse senhor de engenho fazia parte da Câmara Municipal, um órgão local de poder. Outra coisa importante, o senhor de engenho tinha que estar na cidade constantemente para fazer as suas negociações, até mesmo para vender a sua produção de açúcar. Então, o senhor de engenho tinha sua casa na fazenda e na cidade. E no caso de Pernambuco, esses senhores de engenho viviam na sua maioria na cidade de Olinda, que era a capital
daquela capitania. Beleza? Voltando então. Esses senhores começaram a enfrentar dificuldades financeiras. Quando você está sem grana, o que você faz? Você chora? Não, isso não resolve o problema. Pega emprestado. Esses senhores, então, vão pegar dinheiro emprestado com comerciantes portugueses que viviam na cidade de Recife. Esses comerciantes eram apelidados de mascates. Daí o nome do conflito, Guerra dos Mascates. Problema. Muitos senhores de engenho não conseguiram quitar suas dívidas com esses mascates, com esses comerciantes portugueses. E aí, os mascates vão começar a querer confiscar, tomar as terras dos senhores de engenho, que não vão aceitar. Esse vai ser o primeiro motivo para o conflito. Repito, os senhores de engenho assumiram dívidas com os mascates, com os comerciantes portugueses e não conseguiram quitar essas dívidas. Os mascates vão querer tomar as terras dos senhores de engenho, confiscá-las. Os senhores não vão aceitar, isso vai dar início ao conflito. Mas essa não foi a única razão, tá? Da guerra. Esses comerciantes portugueses de Recife, eles também queriam construir uma Câmara Municipal na sua cidade. Lembrando, a Câmara Municipal era um órgão local de poder. Naquela época, a cidade de Recife não tinha uma Câmara e, portanto, ela estava subordinada, submetida à cidade de Olinda. Os senhores de engenho não gostaram nada da ideia. Também não vão aceitar a construção dessa Câmara Municipal em Recife. Essa foi uma segunda motivação para o conflito. A coroa portuguesa vai intervir a favor, claro, dos mascates, dos comerciantes, até porque eles eram portugueses, e com isso eles vão vencer a guerra. De novo, é fácil lembrar. Quem ganha a guerra dos mascates são os mascates. Eles vão vencer o conflito, vão conseguir cobrar suas dívidas dos senhores de engenho, vão construir uma Câmara Municipal em Recife, com isso a cidade se torna independente em relação a Olinda, e ainda vão conseguir uma terceira coisa. Vão fazer com que Recife se torne a nova capital de Pernambuco, posto que ela tem até hoje. Beleza? Então, resumindo o que eu falei demais, né? A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os comerciantes portugueses de Recife, apelidados de mascates, e os senhores de engenho de Olinda, que estavam em dificuldades financeiras. Esses senhores pegaram muito dinheiro emprestado com os mascates, não conseguiram pagar suas dívidas, e aí começaram a ter suas terras confiscadas. Os mascates também queriam construir uma Câmara Municipal em Recife, para a cidade ser independente em relação a Olinda, e vão acabar fazendo com que Recife se torne a nova capital de Pernambuco. Mais uma vez, em nenhum momento se falou em independência da colônia, independência em relação a Portugal. Essa é a classificação de um movimento nativista. Ok? Galera, a minha imagem está travando um pouquinho aqui. Mas eu queria saber se o meu áudio está travando para vocês. Meu áudio está tranquilo? Dá o joinha aí, está tranquilo. Está todo mundo conseguindo escutar sem interrupção, por favor. A maioria deu joinha. Deixa eu subir aqui. Teve só uma pessoa que falou que está travando, a Júlia Luiza. Aí pode ser problema com a sua internet também. Dá uma olhadinha aí. Vinícius também. Beleza. Surgiu uma pergunta da Libna. Libna Rafael, nossa revolucionária. Por que os senhores não queriam que construísse uma Câmara Municipal? Os senhores de engenho, como eu disse, moravam em Olinda e controlavam a Câmara Municipal de Olinda. A cidade de Recife não tinha Câmara Municipal, então a cidade de Recife estava subordinada à cidade de Olinda. Era uma subordinação administrativa, política. Se Recife passasse a ter a sua própria Câmara Municipal, ela seria independente em relação a Olinda, não estaria mais subordinada a Olinda. E quem controlaria essa Câmara Municipal de Recife seriam os comerciantes de lá, os mascates. Os senhores de engenho não queriam isso. Libna, dá o joinha se você conseguiu entender a resposta, por favor. Ó,
Entendi. Beleza. Vamos para a última, então? A última rebelião nativista? O último movimento nativista que rolou no Brasil colonial, ele também vai acontecer em Minas Gerais, assim como a Guerra dos Emboabas, também no século XVIII, em 1720, para ser preciso. Vai ser a chamada Revolta de Vila Rica, numa cidade que hoje se chama Ouro Preto. Em alguns livros, você vai ver outro nome para essa revolta. Vai se chamar Revolta de Felipe dos Santos, que foi o nome do seu principal líder. Então, Revolta de Felipe dos Santos, Revolta de Vila Rica é o mesmo movimento. E esse movimento de rebeldia, essa revolta, vai opor os mineradores e também os comerciantes de Minas Gerais contra as autoridades lusitanas. O motivo você já deve imaginar. A alta carga tributária, os altos impostos pagos tanto por mineradores como por comerciantes para a coroa portuguesa. Nas nossas aulas de Brasil Aurífero, nós vimos alguns desses impostos, como o quinto, 20% de todo o ouro extraído ia para a coroa portuguesa, a captação, imposto pago por cabeça de escravo, mais tarde vai vir a derrama, vai ser criado depois, mas havia outros impostos que alguns livros nem comentam. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um imposto chamado de passagem. O que era o imposto da passagem? Era o imposto que os comerciantes pagavam por passarem por áreas mineradoras. Eles nem moravam ali, eles nem eram residentes na cidade, Vila Rica, por exemplo, não eram mineradores, eram comerciantes, passavam ali para vender seus produtos, mas para poder ter o direito de comercializar suas mercadorias, pagavam o imposto da passagem. Tinha um outro ainda mais absurdo, que era o imposto de donativos. Esse imposto era pago toda vez que alguma princesa lá da coroa portuguesa fosse casar. E aí era um imposto extra que as regiões auríferas pagavam para custear a festa de casamento dessa princesa, lá em Portugal. Então imagina, você pagava por uma festa que você não era convidado. Olha que foda isso. Então, essa alta carga tributária vai gerar uma revolta por parte, repito, mineradores e também dos comerciantes. Além de exigirem a diminuição da carga tributária, eles também vão exigir a extinção das chamadas casas de fundição, que inclusive foram criadas naquele ano, em 1720. Revisãozinha, as casas de fundição, elas foram criadas para dificultar o contrabando de ouro, já que a partir do momento que elas foram estabelecidas, todo o ouro extraído das minas deveria ir direto para a casa de fundição mais próxima. Lá, esse ouro era fundido, ou seja, derretido, transformado em barras e recebia o selo da coroa portuguesa. Lá mesmo, na casa de fundição, os impostos já eram cobrados. Como que essa medida iria inibir, dificultar o contrabando? A partir do momento que as casas de fundição foram criadas, repito, nesse mesmo ano aqui da revolta, em 1720, passou a ser proibido circular na colônia, circular no Brasil, com ouro bruto, seja ele em pó ou em pepitas. Só podia circular com ouro em barras com o selo da coroa portuguesa, o que significava que era um ouro legalizado. Os rebeldes, então, exigiam, repito, a diminuição dos impostos da carga tributária e a extinção das casas de fundição. As autoridades lusitanas, as autoridades portuguesas, óbvio, não vão concordar com isso e vão comandar uma dura repressão ao movimento. Só para citar, essa repressão foi comandada pelo então governador da capitania de Minas Gerais, chamado Conde de Assumar. O líder do movimento, já falamos o nome dele, Felipe dos Santos, foi condenado à morte. Inclusive, ele recebeu uma punição, um castigo exemplar. Exemplar na visão da coroa portuguesa, claro. Felipe dos Santos, ele foi condenado a ser enforcado, depois ele foi esquartejado, e as várias partes do seu corpo foram expostas em vários pontos da cidade de Vila Rica, como forma de servir de exemplo, intimidar a população, evitar a eclosão de novas revoltas. Era um castigo típico para líderes de grandes revoltas naquela época. Inclusive, a gente vai ver mais para frente, na próxima aula, inclusive, que um outro mineiro também vai receber a mesma punição, ser enforcado, depois esquartejado. Em um movimento que vai acontecer, vamos fazer as contas aqui, quase 70 anos depois.
em 1789, uma tal de Inconfidência Mineira. Vamos fazer uma perguntinha? Vocês vão responder por meio do chat, claro. Quem é que vai ser esse mineiro que também vai ser enforcado, esquartejado em um movimento chamado Inconfidência Mineira, finalzinho do século XVIII? Ó, Tiradentes. Muito bem. Parabéns. Antes de responder as perguntas, agora a gente já está indo para o finalzinho da nossa aula, vou só retomar o raciocínio com vocês, rapidamente. É muito importante vocês terem essa definição aqui em mente. Vou voltar lá no primeiro slide, tá? O que foram, então, as revoltas, os movimentos nativistas? Foram movimentos que contestaram algumas medidas metropolitanas, algumas medidas impostas pela coroa portuguesa, sem, no entanto, objetivar a independência da colônia. Em nenhum momento, as rebeliões nativistas falavam em separar o Brasil de Portugal. Quem vai fazer isso serão outros movimentos, outras revoltas que nós estudaremos a partir da próxima aula. As chamadas rebeliões separatistas. Beleza? Agora eu vou responder vocês que surgiram várias dúvidas aqui no chat. Deixa eu descer aqui devagarzinho para ir encontrando. Temos muitos bons dias, muitos ok's e muitos joinhas. Tem belezinha, belezinha, belezinha. Pergunta da Lívia eu já respondi. Pergunta da Júlia Vitoriano. Professor, os impostos na Caixa de Fundição eram cobrados de acordo com a quantidade de ouro enviado ou existia outra forma? Os impostos variavam. Por exemplo, o quinto era um imposto proporcional, Júlia. Se o cara levasse 10 quilos de ouro, ele pagava 20%, 2 quilos. Mas alguns impostos eram fixos. Por exemplo, a captação. Ela geralmente era 17 gramas de ouro por cabeça de escravo. Então, alguns impostos eram fixos, outros eram proporcionais, portanto, variavam. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta da Karen. Professor, pode repetir o que os mascates conseguiram, por favor? Sim. Os mascates, comerciantes portugueses de Recife, eles conseguiram cobrar suas dívidas dos senhores de engenho, inclusive tomando terra de alguns deles. Conseguiram construir uma Câmara Municipal em Recife, coisa que essa cidade não tinha. Com isso, Recife se torna uma cidade independente de Olinda, beleza? E terceiro, conseguiram da coroa portuguesa a autorização para que Recife se tornasse a nova capital de Pernambuco, coisa que ela é até hoje. Ok? Karen, dá o ok se você entendeu aí. A Júlia Vitoriano. Ah, sim, lembrei, obrigado. Beleza. Júlia Luiza. Professor, houve a diminuição nas cargas tributárias? Aí, eu acredito que você está perguntando em relação à revolta de Vila Rica. Não. Em relação à revolta de Vila Rica, nenhum objetivo foi alcançado, tá? Não diminuiu os impostos, não extinguiu as casas de fundição, houve apenas a repressão do movimento. Beleza? Próxima pergunta. Gente, se eu tiver esquecido de ver alguma pergunta lá para cima, é só repetir ela aqui, tá? Por favor. Cadê? Cadê as outras perguntas, gente? Vocês estão dormindo ainda? Espera, homem. Estou esperando, irmão. Tá tudo ok, tá ok. Cabelo tá ok. Maquiagem tá ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Aliás, não pode brotar no bailão porque não tá tendo bailão, né? Belezinha? A Giovana falou que essa parte não tá ok. Ó, pergunta da cara.
O que os jesuítas maranhenses fizeram com a autorização da escravidão indígena? Ótima pergunta. Como foi uma decisão da coroa portuguesa, os jesuítas tiveram que se submeter, tiveram que baixar a cabeça. Então, obviamente, a partir daquele momento, os jesuítas vão ter muita dificuldade em construir missões para evangelização, missões para o trabalho de catequese na capitania do Maranhão. E aí muitos jesuítas passarão a procurar índios para catequizar em outras regiões, principalmente na região amazônica, que está ali pertinho do Maranhão. Inclusive, muitos padres jesuítas portugueses vão acabar passando o Tratado de Tordesilhas em busca desses índios para catequizar. Ótima pergunta sua. Pergunta a Júlio Luiz. Professor, como funcionava a Companhia Geral? Fiquei confuso. Em relação à revolta de Beckman, né? A Companhia Geral de Comércio era uma companhia que pertencia à coroa portuguesa e ela tinha o papel de fornecer escravos africanos para o Maranhão e de comprar o que os maranhenses produziam e vender mercadorias importadas da Europa. Produtos manufaturados, como roupas, calçados, móveis, etc. Problema. Essa Companhia Geral de Comércio, que eu repito, pertencia à coroa portuguesa, ela não cumpriu o acordo de fornecer 500 escravos africanos para o Maranhão. Ela pagava preços baixíssimos pelos produtos maranhenses, principalmente o algodão, pagava preço de banana, preço irrisório. E na hora de vender as mercadorias importadas da Europa, cobrava preços absurdos. Foi isso que gerou a revolta dos senhores maranhenses, a revolta de Beckman. Dá o joinha aí se você entendeu, Júlia Luísa. Cara, em relação à primeira pergunta, lá dos jesuítas maranhenses, você entendeu também? Essa ida em busca de novos indígenas para catequizar influenciou na descoberta do... Sim, com certeza. Quando esses padres jesuítas foram se direcionando para a região amazônica, eles vão participar, inclusive, da extração de drogas do sertão. Eles vão utilizar mão de obra indígena para a extração desses produtos. Não como escravos, mas vão utilizar mão de obra indígena para extrair drogas do sertão. Produtos como cacau, guaraná, baunilha, ervas medicinais em geral. Então não pense vocês que os padres eram santos. Eles também queriam ganhar o seu dinheiro, inclusive com drogas do sertão. Boa pergunta sua. Mais alguma, gente? Fale agora ou cale para sempre. Estamos indo para o final da nossa aula. É o seguinte, então. Se todo mundo entendeu, se você entendeu a explicação de boa e não tem mais dúvidas, manda um joinha para mim aí, para a gente poder se despedir, então. Por favor. Joinha, viu? Não é belezinha. Não é ok, é joinha. Ó, tô vendo vários joinhas. Joinha, joinha, joinha. Olha só que tá de joinha, que beleza. Ali, no computador não tem joinha. Então escreve joinha. Mas no aplicativo tem, gente. Lá embaixo, lá tem a opção de você mandar o joinha ou o tchauzinho. Entendeu? Olha aí, tá vendo? Ó, a Líbida conseguiu, gente. Vamos bater palmas para a Líbida. Ela conseguiu mandar um joinha. Ó, a Karen enviou. Tem como mandar o tchauzinho também. É palminha, não é tchau. Gente, aí depende da imaginação. A gente faz de conta que é tchau. Galera, brincadeiras à parte. Obrigado pela participação, pela atenção de vocês, viu? Mais uma vez, repito, esse movimento não está sendo fácil, mas juntos vamos superar tudo isso. Espero que possamos voltar em breve ao nosso contato presencial, né? Próxima aula tem assunto novo. Espero que vocês estejam presentes e participando como hoje. Ó, o Vinícius Bará falou assim, para de passar a lista. Eu passei só uma. Só com 5 perguntas, aquele roteiro lá de revisão para a prova. Eu passei só uma, não passei mais não. Ó, a Giovana perguntou uma coisa importante. Esses slides vão para o site do colégio? Vou pedir para a coordenação disponibilizar. Boa pergunta, Giovana.
para disponibilizar os slides para vocês não ficarem preocupados em ter que copiar. Beleza? Qual o novo conteúdo que o senhor irá abordar? O senhor está no céu, viu? Porque eu tenho quase a idade de vocês. Vamos falar sobre as rebeliões separatistas. A primeira delas, a Inconfidência Mineira, tá? Inconfidência Mineira é o nosso próximo assunto. Beleza. Galerinha, vou encerrar então aqui a nossa aula. Mais uma vez, obrigado. Beijo para vocês. Tudo de bom, viu? Manda tchauzinho, palminha pro tio Vitor. Ó, todo mundo mandando tchauzinho. Que legal, beleza. Bom demais. Valeu, galera. Obrigadão. Beijo.